para o vídeo, se inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e familiares para que possamos levar o verdadeiro evangelho. George Whitfield, ele começou a reforma na Escócia, e John Knox ele era influenciado por este homem. E este homem, por pregar o evangelho, os líderes da época o condenaram, o julgaram a ser queimado vivo, a ser morto, a ser queimado vivo. E John Knox ele era influenciado por este homem, que este homem era um que começou a reforma na Escócia. E John Knox ele foi influenciado por este homem, mas ele durou pouco tempo, em torno de 1 ano, ele já foi condenado, porque a igreja, os líderes da época, o David Beaton é o cardeal da época que ali comandava, que ali eram os líderes, o David Beaton, ele condenou este homem a ser queimado vivo. E ali eles já tinham uns seguidores, este homem já tinha uns seguidores, incluindo John Knox. John Knox já entendia a reforma, já se tinha convertido, e outras pessoas também já tinham se convertido, já tinham entendido que a doutrina da Igreja Católica não era de encontro à Bíblia, era distante à Bíblia. Eles já tinham entendido a fé reformada, que não deve adorar a nenhuma imagem de escultura. Eles já tinham entendido isso. Na época, eles faziam muitas adoração a imagens de escultura, a Maria. Eles tinham muito com isso. E também uma mulher grávida também na época foi presa, porque na hora que estava tendo o bebê, na hora do parto, ela não chamou o nome de Maria, ela não rogou pelo nome de Maria, ela rogou pelo nome de Jesus. E ali, por causa disso, ela foi presa. Eles se revoltaram contra esse cardeal, se revoltaram e invadiram o castelo onde que ele ficava e assassinou ele. E ali eles tomaram posse ali do castelo, de onde que ficava esse cardeal. E John Knox depois foi de encontro deles, ficaram junto deles também. E a rainha Maria, a regente Maria, a rainha na época, ela pediu ajuda para os franceses, para que ajudasse ela a tirar eles lá do castelo, de onde que esse cardeal ficava. Aí vieram os exércitos franceses ali, tiraram os grupos que estavam ali junto com John Knox, levaram eles presos. John Knox ficou preso, escravizado durante 1 ano e meio de sua vida. E durante esse tempo que ele ficou sendo escravizado e sendo preso, escravizado, a saúde dele se danificou muito. Ele ficou muito mal de saúde, porque ele ficou escravizado esse período, 1 ano e meio, que ele ficou preso, sendo escravizado pela corte francesa, porque ele estava junto lá com um grupo que se revoltou contra esse cardeal, que matou, que deu início à reforma. Depois desse 1 ano e meio, John Knox, ele conseguiu ser solto, ele conseguiu a liberdade. Ele foi para a Inglaterra, ele começou a fazer a sua caminhada ali da fé reformada na Inglaterra, mas ali por algumas desavenças da sua visão reformada, ali ele não deu muito certo. Aí ele foi para Genebra. Ali para Genebra ele ficou amigo de João Calvino. Ali ele ficou um período em Genebra. Ele participou ali dos ensinamentos de João Calvino. Ele ficou amigo de João Calvino. Ali em Genebra ele ganhou mais conhecimento da palavra, da fé reformada, da reforma, da fé protestante,
contra os ensinos da igreja, ele ganhou mais e mais conhecimento da palavra de Deus, porque ali em Genebra já estava acontecendo, uma cidade já era reformada, praticamente já era reformada através de John Calvino, e John Knox, ele aprendeu bastante com João Calvino, eles ficaram amigos, eles pastoreou uma igreja de refugiados por um período também, refugiados que vinham de outros países perseguidos. Ali John Knox, ele pastoreou também uma igreja, e ele disse que em Genebra era a mais perfeita escola de Cristo, desde os dias dos apóstolos. Genebra já estava praticamente reformada, então ali ele ganhou mais conhecimento dessa reforma, da fé reformada, da fé, cristã verdadeira, que a Bíblia é o nosso manual, que Deus é o único que pode ser glorificado, que nenhuma imagem de escultura tem a glória para ser glorificado, nenhuma imagem de escultura, nem uma imagem de gesso, nem Maria, nem José, nem Paulo tem a glória, pode receber a glória que é devida para Deus. Então ali ele obteve mais e mais conhecimento, ali junto com João Calvino. Em 1556 ele se casou com a sua esposa. Em 1559 ele voltou para a Escócia, porque o desejo dele era de reformar o país dele. O desejo dele era reformar a Escócia, porque ele tinha um desejo ali pelo país, porque ali na época de 1559 já estavam tomada pela doutrina católica ali, já estava, e precisava dele. Então ele foi para a Escócia, voltou para a Escócia, e ali ele começou a reformar a igreja, ali ele começou a pregar o verdadeiro evangelho contra esses ensinos da igreja, contra esses ensinos falsos da igreja católica. Ele tinha com ele que somente Deus, a glória é somente para Deus, toda a glória é para Deus, só Deus pode ser adorado. Ali na Escócia, eles adoravam muitos objetos pagãos, a imagem de esculturas. Ali era forte a cegueira que o povo estava com essa doutrina católica. Então, John Knox, ele lutou, ele era muito perseguido, e por ele ser muito perseguido, ele lutava muito contra pessoas, contra esses líderes. A saúde dele foi cada vez mais piorando, a saúde dele foi cada dia mais sendo debilitado a saúde, porque ele era muito perseguido. Ele era um homem muito corajoso, ele era um homem muito temente a Deus, ele lutava mesmo contra esses falsos ensinos, esses falsos ensinos da igreja. Tinha em 1560, a rainha Maria Stuart, ela voltou para a Escócia, para que ela vinha tomar posse do trono, que já era dela de direito. E Maria, ela fala uma frase que é muito forte, essa palavra, essa frase. Eu já conhecia ela há um tempo, mas agora estudando essa frase que a Maria, a rainha da Escócia, falou de John Knox, que diz assim: a rainha Maria Stuart temia mais as orações de Knox do que todo o exército da Inglaterra. A rainha, ela temia mais as orações de John Knox do que todo o exército da Inglaterra. Eu fiquei meditando quando estava estudando. Aí eu vi essa frase, eu estava pensando comigo: se os meus inimigos
estão temendo a minha oração? Eu pensei isso comigo, será que meus inimigos, será que os demônios estão temendo a minha oração? Porque Maria, ela temia mais as orações de John Knox do que todo o exército. Todo o exército, ela não temia ao exército, ela não temia a homens, ela temia as orações de John Knox. Ela temia as orações, porque ele era um homem fervente em oração, fervor em oração. Eu estava pensando comigo mesmo. Nós temos que ser mais de orações, mais os nossos inimigos têm que temer as nossas orações. O diabo, os demônios têm que temer as nossas orações. Será que eles estão temendo as nossas orações? Será que eles estão temendo as nossas orações? Aqui, a Maria Stuart, ela voltou para a Escócia para colocar de novo os ensinos católicos. E John Knox era contra essa rainha, ele era contra. Ele pregava duro contra ela. Ela chegava até chorar por causa dos ensinos de John Knox contra ela. E ela falou que temia mais as orações dele, de John Knox, do que todo o exército. Para ela não temia o exército, o que o exército poderia fazer. Ela temia as orações de John Knox. E ele disse uma frase, John Knox também, que é muito forte. Ele disse assim: dá-me a Escócia, senão eu morro. Ele tinha um grande amor por almas. Ele tinha um grande amor por almas. Isso que falta em nós. Nós temos que ter amor por almas. Ele tinha um amor pela Escócia, porque a Escócia, ele viu que a Escócia precisava dele, precisava dos seus ensinos da palavra de Deus. Então ele disse: dá-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me almas da Escócia, senão eu morro. Nós podemos aprender com John Knox, é ter mais amor por almas. Ter mais amor por almas. Tem muitas almas que está precisando de nós, está precisando de uma palavra, está precisando que nós vá para as ruas pregar com este amor que John Knox tinha por almas. Ele tinha um amor grandemente por almas. Ele disse: dai-me a Escócia, senão eu morro. Eu estava estudando isso, eu já tinha ouvido essa frase, comecei a entender. Nós temos que colocar esse amor por almas. Hoje aqui na nossa região, no nosso bairro, o tanto de almas que precisam, que nós vamos lá pregar, levar a palavra de Deus, assim como John Knox voltou para a Escócia. Ele saiu da Escócia porque estava pregando, ele foi preso, foi para outros lugares, mas ele não deixou o amor para a Escócia. Nós temos que ter amor pelas almas aqui do nosso bairro, de onde que nós mora, pela nossa cidade, São Paulo, Brasil. Nós temos que ter amor por essas almas. Hoje muitas almas estão perecendo, e nós praticamente estamos sem fazer nada. John Knox, ele morreu em 1572, e um dos seus últimos pedidos para sua esposa era para que ela abrisse no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e lesse para ele essa palavra. Eu vou ler agora para os irmãos, amém? 1 Coríntios 15, diz assim: também vós notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se o retiverdes tal como vós o tenho anunciado, se não é
que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e segundo as Escrituras, que foi visto por Cefás, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, do quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolos, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Amém? O seu último pedido foi esse para sua esposa, que lesse para ele esse capítulo de 1 Coríntios 15, e depois ele faleceu. Ele deixou um legado, ele deixou muitos ensinos para a Escócia. A Escócia, através dele, foi libertada do falso ensino, e até hoje, através de John Knox, possamos aprender mais e mais. E o que eu quero focar para os irmãos hoje, irmãos, é que nós devemos ter mais amor pelas almas, mais amor, assim como John Knox, ele tinha um grande amor pela Escócia. Ele lutou até o fim, ele foi perseguido, mas mesmo assim ele lutou para que a igreja da Escócia fosse reformada por uma fé bíblica, por uma fé reformada. Assim, que nós possamos ser como John Knox foi, ter mais amor por almas. Muitas almas aqui estão precisando que nós vá e pregue a palavra, pregue para eles, que através desse homem de Deus, esse grande homem corajoso de Deus, possa nos encorajar também, para que nós ganhemos almas para o reino de Deus, ganhe almas aqui no bairro dos Pimentas, de Guarulhos, de São Paulo, do Brasil, através da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu creio que aprendemos hoje com este homem, com este reformador, que para a glória é de Deus, irmão, não para glorificar ele, John Knox, mas para glorificar e exaltar Deus Pai Todo-Poderoso. Amém?